E qual é a melhor forma de a gente conseguir curar essas feridas emocionais, esses bloqueios que se transformam em mecanismos de autossabotagem e fazem com que a gente vá de relação em relação só, repetindo o padrão e nunca conseguindo um relacionamento com um homem de valor? Meu amor, isso é um assunto extensíssimo. Inclusive, tenho vários módulos dentro do meu curso Mulher Feminina onde eu aprofundo isso com as minhas alunas, mas eu vou passar um beabá básico aqui, 5 passos para você começar a fazer esse movimento, essa investigação interna e começar a quebrar esses padrões que te sabotam aí, tá bom? E aí, lembrando, aquele que mais te doer é aquele que você mais precisa olhar. Na hora que eu falar, você fala assim, não, isso aí não precisa. É exatamente isso que precisa. Que é aquele que mais pega na nossa ferida, é aquele que a gente menos quer olhar, tá? Então, já fica prestando atenção aí. Qual que é o primeiro passo? Curar a nossa relação com pai e mãe. Minha Rosa, não há mulher nesse mundo, nessa face dessa terra, que consiga construir um relacionamento digno, saudável, de amor e cumplicidade com um homem de valor, se essa mulher tiver feridas, mágoas, ressentimentos ou excluindo pai e mãe de sua vida. É claro que eu sei que nem todas nós tivemos o privilégio de ter pais bons, pais honrados, pais que cuidaram de nós. Muitas mulheres passaram por verdadeiras atrocidades em suas vidas. E eu não tô dizendo que você tem que esquecer isso, mas criar uma relação de respeito e honra por seus pais terem te dado a vida e feito o melhor que eles podiam por você. Se você não respeita seu pai e a sua mãe, se você não honra, se você exclui um dos dois do seu sistema, né? Não quero saber do meu pai porque ele traiu minha mãe, não quero saber da minha mãe porque ela me abandonou. Você está excluindo uma parte de você que vai tentar compensar isso nos seus próximos relacionamentos futuros. A única pessoa que se dá mal nessa história é você, não é seu pai e sua mãe. Nutrir mágoas e ressentimentos trava a nossa vida. E uma outra coisa ainda dentro dessa questão é se colocar no papel de filha que você é, porque muitas mulheres acabam assumindo o papel de mães de suas mães. Elas se acham melhores, mais sabidas, mais inteligentes, querem mandar na mãe, julgam o que a mãe faz ou deixa de fazer, como se elas fossem melhores. Mas a sua mãe veio primeiro, né? Foi a sua mãe que teve que te gestar 9 meses na barriga, às vezes sem R$1 no bolso, teve que se virar para conseguir pagar as contas, ao mesmo tempo te alimentar e estar com você ali. Não me interessa o quanto você é estudada, inteligente, tem graduação, pós-graduação e sua mãe não tem. Isso não te faz maior que ela. Ela veio primeiro. Respeite a ordem da família. Se você conseguir fazer isso no seu coração, grande parte desse caminho aí já vai estar liberado para você construir e conseguir o relacionamento que você deseja, tá bom? Segundo passo, e aí minha Rosa, eu poderia ficar horas e horas falando desses temas, mas é bastante coisa, então eu vou ter que passar um overview pra você de uma forma mais breve, tá bom? Se você quiser se aprofundar nessas temáticas, entra na próxima turma do meu curso Mulher Feminina, que lá a gente fica módulos inteiros, aulas e aulas falando sobre esses passos que eu vou te dar aqui, tá bom? Mas qual que é o segundo passo, então? Fazer um inventário dos seus relacionamentos passados. Você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever ali. Pega todos os relacionamentos que foram mais impactantes na sua vida. Não me interessa se foi namorado, marido, ficante. Às vezes tem ficante que mexe mais, impacta mais a nossa vida do que casamento de anos, né? Então assim, esse ficante tem que estar ali no seu inventário, tá? E aí, com cada um deles, você vai escrever o que você aprendeu sobre você mesma, sobre as suas sombras. Quais foram os comportamentos e atitudes que você teve que corroboraram para aquele término, que corroboraram para aquela relação ser ruim, que corroboraram para a sua dor e sofrimento. Eu não quero ouvir você falar, eu aprendi que eu não quero mais me relacionar com um cara assim, Deus que me livre. Isso a gente sabe, né? Não é esse o ponto do exercício. O ponto do exercício é você tomar a responsabilidade que te cabe. Porque em um relacionamento, se existe alguém que faz,
existe alguém que deixa-se fazer. Se o cara foi grosso, estúpido com você, você estava ali. Então você teve comportamentos que corroboraram para sua dor e sofrimento. Por que que você não saiu antes, ao invés de ficar meses ou anos com esse cidadão? Você tá entendendo? Eu quero que você faça um inventário sobre as suas atitudes e comportamentos, porque quando você consegue listar essas coisas, minha rosa, você consegue ter uma visão de quais são as suas sombras e as suas tendências. Isso é maravilhoso, porque aí você consegue entender aonde que você precisa começar a trabalhar especificamente para mudar o seu padrão, principalmente de começar a atrair os homens certos. Porque se você não fizer isso, por mais que você fale, eu não quero mais homens que nem o meu ex, é só esse tipo de homem que vai aparecer na sua vida. Você vai continuar atraindo esse tipo de homem, visto que existe algo em você que entra em sintonia com os comportamentos que ele teve. Então mude a causa, o comportamento em você que reverbera isso, que a consequência também se alterará. Terceiro passo, resgatar a tua energia feminina. Essa aqui, para todas as mulheres, mas principalmente, né, quando a gente fala de mecanismos de autossabotagem, onde a mulher, ela precisou assumir muito ali da sua energia masculina, da sua polaridade masculina para fazer a coisa acontecer. Mulheres que tiveram que ser fortes porque foram abandonadas pelos pais, tiveram que trabalhar desde cedo, criar filhos sozinha. E aí essas mulheres, elas acabam indo para relacionamentos com essa energia masculina, de controle, de querer fazer acontecer, porque é nesse lugar que elas conseguiram dar conta das próprias vidas. Então elas acreditam que assim elas vão conseguir dar conta dos relacionamentos também. E aí sobre esse ponto específico de energia feminina, tenho duas dicas para te dar. A primeira, honre a mulher forte que você precisou ser. Quando a gente compreende um pouco esse mecanismo, dá uma certa raiva, né? É aquela coisa de, nossa, ter sido uma mulher forte só me ferrou. Eu só colhi coisas ruins. Olha, meus relacionamentos todos dão errado. Poxa, mas foi essa força no passado que fez você estar viva hoje, né? Ter sobrevivido até hoje. Graças à mulher forte que você foi, que você se tornou, você conseguiu pagar suas contas, sustentar seus filhos, estudar, trabalhar, viajar e fazer tudo o que você fez. Não seja ingrata consigo mesma. Você precisou fazer o que você teve que fazer. Essa força, ela te trouxe muitos benefícios. Olhe para o lado luz dessa força e honre isso, porque quando você honra as suas conquistas e tudo aquilo que essa força te permitiu ser, você consegue naturalmente acessar essa energia feminina, que é uma energia de resignação, de não resistência, de não se rebelar. Quanto mais você se rebela contra isso, mais essa polaridade masculina você tá, que é o controle, né? Solta o controle, honra a tua história, que você já naturalmente vai começar a se conectar mais com a tua energia feminina. E aí uma segunda dica ainda dentro desse pilar é você começar a se permitir ser mais vulnerável com as pessoas, se permitir receber, se permitir pedir ajuda das pessoas, mostrar seus medos, suas dores, seus anseios, mas calma aí, que não é pra qualquer pessoa. Primeiro, né, se você tá muito na sua polaridade masculina, você vai precisar começar a exercer essa vulnerabilidade com quem realmente é digno da sua confiança. Então, primeiro, com as pessoas que você mais confia na sua vida. Talvez sua mãe, talvez seu pai, sua irmã, suas amigas. Comece treinando com pessoas que você confia e que não sejam homens, porque isso vai te amolecendo aos pouquinhos e te ajudando a encontrar o caminho do meio. Aí depois disso, você vai começar a treinar essa vulnerabilidade, esse soltar o controle com os homens, mas com coisas pequenas. Você não vai contar a maior dor da sua vida para o cara que você acabou de conhecer. O cara que você acabou de conhecer, que você está indo para o encontro, você pode se permitir receber coisas pequenas dele, como por exemplo, ele se oferecer para pagar a conta, ele se oferecer para puxar a cadeira para você. Isso é tranquilo, né? Ser vulnerável nesse sentido ainda tá bem no nível soft. É isso que você vai treinar por enquanto. Ele se oferecer para carregar uma sacola sua, porque aqui você já vai criando estar confortável com a vulnerabilidade feminina, com o receber, com esse espaço que você está criando para que as pessoas cheguem mais pertinho de você. E é claro, minha rosa, à medida que você encontra um cara legal e ele vai ganhando a tua confiança, você vai se permitindo ser mais e mais vulnerável com ele. Até no momento onde a gente assume um namoro, principalmente um casamento, ali eu acredito que a gente tem que se despir completamente, estarmos nuas de alma, não só de corpo, tá?
mais de alma para esse parceiro. Mas é um caminho a ser seguido e começa desse iniciozinho simples aqui. Então já começa a colocar isso em prática na sua vida, que muita coisa vai mudar. Quarto passo, investir mais na tua autoestima e autoconfiança. E aí eu tenho também duas dicas simples e rápidas para te dar, mas poderosas. A primeira, se você não gosta do seu corpo, ao invés de ficar reclamando, claro, você pode mudar o seu corpo, mas eu vou falar de como você usa os seus recursos agora, tá? Com o que você tem. Se você não gosta do seu tipo de corpo, aprenda sobre moda e como vestir o seu tipo de corpo da forma ideal. Você sabe qual é o tipo de calça que te valoriza? Qual é o tipo de vestido que valoriza o seu tipo de corpo? Quais são os melhores sapatos, as melhores cores e estampas? Você aprender isso já vai te dar um boom na autoestima absurdo. Ah, eu não gosto do meu rosto, eu não gosto do meu olho. Aprenda a maquiagem que valoriza o seu tipo de rosto. Minha rosa, isso faz toda a diferença. A mulher que não gosta de nada nela é porque não sabe potencializar seus pontos fortes. E eu não vou dizer nem disfarçar, tá bom? Porque eu não acho que a gente tem que ficar focando energia para disfarçar o que a gente não gosta, mas sim potencializar os nossos pontos fortes com roupa, com maquiagem, um cabelo bem cuidado, uma pele bem cuidada. Então esse é o primeiro passo, já começa daí, porque isso já vai te permitir começar a se colocar mais em situações e conhecer pessoas. E o segundo ponto dentro dessa questão ainda da autoestima e da autoconfiança é você aprender a confiar em você mesma. O que eu quero dizer com isso? A nossa mente, ela é treinável e a gente treina ela não só com as grandes coisas, mas principalmente com as pequenas coisas. Aquelas que a gente não dá muita bola, que não tem ninguém vendo. Então, se você é uma pessoa que em casa se veste de qualquer jeito, porque não tem ninguém vendo, que fala que pensa assim, poxa, eu quero começar uma atividade física, ou amanhã eu quero acordar e dar uma corrida no parque, mas aí você acorda e dá uma preguicinha, aí você fala assim, acho que eu não vou, né? Não tem ninguém vendo. Você está treinando a sua mente a não confiar em você, porque você não tem credibilidade com você mesma. Você fala que quer ser bonita, fala que quer se ver bonita, mas quando você tá em casa, sem ter um homem ali pra te ver, você se larga de qualquer jeito. Você fala que vai iniciar um movimento, passear no parque, comer alguma coisa específica, mas quando aparece uma oportunidade, você na primeira brecha solta. Não faz aquilo que você tinha falado que você ia fazer. Se você tem um relacionamento com um homem e esse homem, ele te fala que vai fazer algo e ele não faz, a sua confiança nele aumenta ou diminui? Você acha que você pode contar com ele para coisas mais difíceis depois? Se nem as pequenas ele tá fazendo? Se aquela coisa pequenininha que você pediu para ele não fez, imagine quando você pedir algo grande para ele. Então você não confia nele, você não pode contar com ele, você se sente insegura e mal em relação a ele. É exatamente isso que você faz com você todos os dias. Então, para você nutrir a tua autoestima e a tua autoconfiança, a coisa mais importante é você ser impecável com a sua palavra, nos detalhes, nas pequenas coisas do dia a dia. Isso vai acumulando e vai se tornando uma bola de neve, sucessivamente vai te tornando uma mulher mais forte, mais autoconfiante ou mais insegura e com uma péssima relação com ela mesma. E o quinto e último passo, permita-se sair com homens que você talvez não sairia. Quando a gente fica seletiva demais, a gente coloca uma lista de 1001 características e cria um bloqueio em relação aos homens. E muitas dessas características não vão fazer diferença nenhuma, na verdade podem até ser boas nesse cara. Só que você tá tão traumatizado que você não se permite nem olhar. Mas qual que é a sacada aqui, meu amor? Pra você também não sair com tranqueira, né? E retroalimentar os traumas e as dores aí. Você precisa saber quais são os seus valores inegociáveis. Aquilo que não dá para você abrir mão. Quando você entende quais são os seus valores inegociáveis, quando você for conhecer um homem, você vai bater o olho e você vai conversar. Se caso as atitudes e comportamentos dele estejam ferindo um desses valores inegociáveis, você nem sai de novo, porque isso é muito importante. Então aqui você tá realmente se protegendo. Isso é importante, isso é bom. Mas se tem outras coisas que te incomodam nesse cara, que não necessariamente ferem os seus valores inegociáveis, aí
aí eu quero que você dê chance. Saia, vá conversar, vai para um encontro, 2 encontros, 3 encontros, vê como você se sente. Porque por vezes ele tem alguma coisa específica ali que estava mexendo com questões do seu passado, mas que não são relevantes para destruir um relacionamento de valor. Então, dessa forma, você consegue o equilíbrio entre se proteger com aquilo que é importante para você e se abrir um pouco mais para as possibilidades e oportunidades do mundo. Deixa eu te dar um exemplo meu. Quando eu terminei um relacionamento anterior ao meu marido, eu sabia naquele momento que o meu valor mais inegociável de todos era espiritualidade. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu terminei com aquele ex, porque ele zoava, né? Não gostava, fazia piadinha e aquilo mexia comigo de uma forma muito doida. Então, quando eu terminei com esse ex, eu sabia, eu tinha pra mim que o próximo cara que eu ia me relacionar, ele precisava compartilhar das crenças espirituais que eu tinha. Pra algumas pessoas isso pode ser exagero, pra outras não. Não importa, porque essa é a minha crença, esse é o meu valor inegociável. Pra você talvez tanto faz quanto tanto fez, mas pra mim é importante. Então eu sabia que o cara tinha que ter isso. Quando eu começava a conversar com um cara que eu via que não tinha nada de espiritualidade, um cara que às vezes era até ateu, eu nem passava pro segundo encontro, minha rosa, porque não faz sentido pra minha vida. Agora, quando eu saía com o cara, conversava e percebia que às vezes ele não tinha aquela coisa espiritual, mas ele tinha a abertura, ele queria saber, ele queria se envolver, ele tinha curiosidade, não era aquela coisa que ficava negando, né, ou zoando. Opa, aí sim eu me permitia conhecer mais. Então, te trouxe meu exemplo aqui para você compreender o que é inegociável para você, pegar isso aqui, não abrir mão disso, mas todo o resto a gente consegue flexibilizar, porque dessa forma, cumprindo inclusive esses 5 passos que eu te trouxe aqui, eu tenho certeza que você vai começar a quebrar esses mecanismos de autossabotagem aí que estão te impedindo de conseguir esse relacionamento com o homem de valor que você deseja. Show? Meu amor, minha rosa, me conta se esse conteúdo fez sentido pra você, deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber, tua opinião é muito importante pra mim, tá bom? Grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.